Olá a todos, bem-vindos. Hello. Esperamos que estejam todos bem e em segurança. Queremos vos dizer que somos muito gratos pela vossa vida e por estarem desse lado e se juntarem a nós para participarmos numa grande celebração ao nosso Deus. Yes, sem dúvida. Nós vamos começar por louvar a Deus, e louvar é um privilégio. E o facto de nós estarmos nas nossas casas, nos nossos sofás, é verdade que não é o conceito e a maneira que nós conhecemos, mas isso não impede de tu poderes celebrar, tu poderes louvar. Louvar significa intimidade, significa elogiar, render as nossas vidas àquele que nos criou. Então eu queria te desafiar a juntar-te a nós em louvor, a não ficares apenas participante, espectador. É muito fácil nós estarmos à frente de uma televisão e simplesmente sermos espectadores. Igreja não tem nada a ver com ser espectador, mas sim participante. Então junta-te a nós e ao pessoal do grupo de louvor para louvarmos aquele que merece toda a honra dos nossos corações. Bom dia, bem-vindos a mais uma Reina da Vida Lisboa. E hoje eu tenho um desafio para vocês, vamos cantar Aleluia. Bora lá? Vou-vos convidar a ficar de pé e com toda a força a adorar aquele que nos ama internamente e que está sempre connosco. Bora lá. Cantamos Aleluia na presença do inimigo. Cantamos Aleluia mais alto que os ruídos. Cantamos Aleluia. Canções são armas para nós. Cantamos Aleluia e o céu vem combater por nós. Na tempestade eu vou cantar como um rugido, o nosso louvor subirá e tem a esperança se renovará. A morte é vencida, o Rei vive está. Cantamos Aleluia com tudo que há em nós. Cantamos Aleluia, prontos para seguir sua voz. Cantamos Aleluia, mesmo sem tudo entender. Cantamos Aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar como um rugido.
tempestade eu vou cantar. Como um rugido, o nosso louvor subirá. Em ti a esperança se renovará. A morte vencida, o Rei vive está. Na tempestade eu vou cantar. Como um rugido, o nosso louvor subirá. Em ti a esperança se renovará. A morte vencida, o Rei vive está. Antes de falar, tu cantavas sobre mim. Tens sido tão bom para mim. Antes do meu respirar, sopraste vida em mim. Tens sido tão bom para mim. Oh, infinito, sem limite, grande amor de Deus me persegue, deixando sozinhas as 99. Eu não mereço, pois não tem preço. Tu te entregas mesmo assim. Oh, infinito, sem limite, grande amor de Deus. Teu amor é infinito. Teu amor. Quando te rejeitei, teu amor lutou por mim. Tens sido tão bom para mim. Mesmo sem merecer, pagaste tudo por mim. Tens sido tão bom para mim. Oh, infinito, sem limite, grande amor de Deus me persegue, deixando sozinhas as 99. Eu não mereço, pois não tem preço. Tu te entregas mesmo assim. Oh, infinito, sem limite, grande amor de Deus. O teu amor, Jesus, é infinito. Estrelas iluminarás, montanhas subirás por amor a mim. Muralhas derrubarás, mentiras destruirás por amor a mim. Estrelas iluminarás, montanhas subirás por amor a mim. Muralhas derrubarás, mentiras destruirás por amor a mim. Oh, as estrelas iluminarás, montanhas subirás por amor a mim. Muralhas derrubarás, mentiras destruirás por amor a mim. As estrelas iluminarás, montanhas subirás por amor a mim. Oh,
Olá pessoal, novamente. Nós servimos e temos o prazer e a honra de cantar e de elogiar um Deus que nos ama de maneira estrondosa. Acabámos de cantar acerca do seu amor, que é infinito, que nós nem sequer conseguimos imaginar e ter plena percepção. E que privilegiados que nós somos por sermos alvos deste amor incrível. Falando do nosso tema mensal, já ia quase dizer semanal, mensal, relacionamentos. Porquê é que nós abordamos o tema dos relacionamentos? Porque nós somos seres relacionais e porque isto da fé, do cristianismo, é algo prático, é algo do dia a dia, não tem nada a ver com os domingos, ou os domingos são uma parte da nossa fé e de nós construirmos e alicerçarmos a nossa vida nos valores que a Bíblia nos ensina, mas é algo prático, vivido todos os dias da semana. E durante o dia a dia nós relacionamos com os nossos familiares, nós relacionamos com os nossos colegas de trabalho, relacionamos com uma série de gente. Então, na semana passada, a Joana e o Francisco, eles estiveram a partilhar connosco acerca de família e de igreja e acerca de construirmos de maneira forte as nossas famílias e as nossas igrejas. Hoje, nós gostávamos de partilhar convosco acerca de um tema igualmente importante. E apesar de ser o Dia dos Namorados, eu sei, nós não gostamos de ser previsíveis. Nós não vamos falar sobre casamento ou sobre namoro, nós vamos falar sobre amizades. É verdade, eu tenho a oportunidade de estar a fazer esta partilha com esta mulher incrível que está ao meu lado, que é a minha melhor amiga. E atenção que eu não estou a dizer isto para marcar pontos. Pronto, também, quer dizer, então, não é assim de graça, não, mas é ainda por cima no Dia dos Namorados, hã? Mas enfim, mas é de facto uma alegria enorme nós podemos partilhar e poder partilhar alguma coisa tão importante como é a palavra de Deus e ainda por cima com alguém que nós amamos e com aquela que é a minha melhor amiga, sem dúvida. Por isso podem pôr agora os coraçõezinhos lá e esses comentários todos bonitos. Como a Eva estava... Diz, queres dizer alguma coisa? Estás muito digital. Mas pronto. Vamos ao tema. O nosso tema hoje é acerca de amizades, mas nós decidimos dar este tema que é conhecidos por acaso, amigos por escolha, ok? Conhecidos por acaso, amigos por escolha. Eu gostava de vos convidar a abrir em Provérbios 17, versículo 17, Provérbios 17, versículo 17, que diz o seguinte, diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade, ou seja, em momentos difíceis. O nosso Simão, o nosso filho mais novo, tem 2 anos e ele todos os dias, depois de acordar, ele vem para a sala, que é esta sala onde nós estamos, e ele toma o seu pequeno almoço. E todos os dias nós lhe perguntamos o que é que ele quer comer. Tu queres cereais ou queres pão? Queres cereais com leite ou cereais com iogurte? Queres pão com manteiga ou pão com manteiga de amendoim? Pergunta a qual esta semana ele me respondeu com manteiga boa. Faz lembrar o outro, tu queres tinto ou branco? Cheio. Basicamente o Simão é, desde que haja comida é tranquilo, se for boa melhor, mas também se não for completamente tranquilo, confirma-se, não é? Perceptível. É perceptível. Sai ao pai, se calhar. Isto tudo para dizer que todos nós fazemos escolhas, como nós sabemos, é normal, nós escolhemos aquilo que nós queremos comer, escolhemos aquilo que queremos fazer, onde nós queremos ir, escolhemos com quem queremos casar e a minha lista era... Não, estou a brincar, não era... Era curta, mas nós escolhemos também o curso... Olha, mas deixa-me dizer que fizeste uma boa escolha. É verdade, sim senhora. E já lhe disse, tipo, já deixei isso claro no início, mas nós escolhemos também o curso que nós queremos tirar, ou o emprego que queremos, ou às vezes não é bem o que queremos, mas pelo menos que queremos aceitar no momento em que nós estamos da nossa vida. Mas no que toca às amizades, nós temos muitas dificuldades em fazer escolhas. Por exemplo, quando alguém vai dar uma festa de aniversário ou de casamento e entra naquele momento em que quem é que eu convido e quem é que não convido. E às vezes isto gera uma tensão. Eu tenho que convidar alguns, ou eu vou convidar alguns, mas eu vou deixar alguns de fora. Então isto gera uma tensão dentro de nós, que é normal. Atenção, eu volto a repetir, que é normal, gera uma tensão dentro de nós porque nós não queremos deixar ninguém de fora. E porquê é que nós
temos medo ou receio de deixar alguém de fora? Porque às vezes nós sabemos o que escolher. Aqui a questão é o confronto e aquilo que pode vir da pessoa que não foi escolhida para estar nessa festa. E isto porque esta tensão acontece porque nós temos a tendência, sem nos apercebermos, a atribuir os relacionamentos, e especificamente agora as amizades, que é o que nós estamos a falar, apenas ao campo do emocional, da simpatia, da casualidade. E nós removemos as nossas amizades do campo da razão. E porquê é que nós removemos essas amizades do campo da razão? Nós removemos porque a razão obriga-nos a escolher. E isso gera tensão em nós. Mas é responsável nós fazermos essas escolhas e nós nem imaginamos às vezes o quão saudável é nós as fazermos. É mesmo. E é a casualidade, ouçam isto com atenção, é a casualidade que nos torna conhecidos, mas é a escolha que nos torna amigos. Eu volto a repetir, é a casualidade que nos torna conhecidos, mas é a escolha que nos torna amigos. E nós gostávamos hoje, juntamente com vocês, de desconstruir e arrumar algumas ideias para nos ajudar a gerir essa tensão e a aprendermos a fazer escolhas em relação aos nossos relacionamentos. Então, para isso, em primeiro lugar, entende os vários círculos de relacionamentos. Isto foi uma aprendizagem que nós fizemos há uns anos atrás e não imaginam o impacto que esta decisão e este entendimento trouxe às nossas vidas, de uma liberdade para construir incrível. E nós gostávamos de partilhar convosco aquilo que é bom para nós gostamos de partilhar. Nós somos malta que partilha. E acerca de nós entendermos estes círculos de relacionamentos, não tem a ver apenas com percebermos que existem tipos de relacionamentos diferentes, mas sim onde é que cada amigo, onde é que cada pessoa se encaixa nesses tipos de relacionamentos. Certo. Até porque uma pessoa fantástica colocada num sítio não adequado pode ser e gerar um problema para nós. Então é importante nós sermos intencionais. E partindo do princípio que amizades são ligações, que amizades têm influência em nós, que amizades vão incutir alguma coisa em nós precisamos de ser sábios em relação a quem é que nós queremos dar esse espaço, a quem é que nós queremos dar essa influência. Não é por acaso que existe o provérbio: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Todos nós provavelmente já experimentámos estar com alguém e dizer: eia, tu estás tão parecido com X, eia, tu estás tão parecido com Y. A mim e ao Tiago já nos chegaram a dizer que nós parecemos irmãos. Porquê? Porque convivemos muito juntos e o Tiago está cada vez melhor. É um facto. Não, sou eu que comecei a fazer piadas secas de vez em quando. Então estás cada vez melhor. Tu. É verdade. Não, mas é verdade, nós influenciamos. Então é fundamental nós sabermos escolher bem e tomar decisões sábias e com razão, com racionalidade. Não apenas com o coração. É tão fácil nós decidirmos com o coração e por causa de simpatia, simpatizamos com este, não simpatizamos com aquele e pegamos nisto como critério para escolher as nossas amizades. Nem sempre esse é o critério mais sábio. Então, acerca dos círculos, gostava de vos apresentar 5 círculos. E estes 5 círculos começam com o círculo central, o mais íntimo, o mais influente, aquele que é mais próximo, que é onde estou eu e Deus. Como cristãos, nós acreditamos num relacionamento. Aliás, o nosso cristianismo é vivido a partir de um relacionamento íntimo, em que eu não preciso de fingir que sou isto ou aquilo. É a única pessoa que me conhece por completo, é Deus. E então eu posso ser completamente transparente. Então, no centro dos meus vários círculos de amizade está o meu relacionamento com Deus. Logo a seguir está o meu core. Aquelas pessoas que me são mais chegadas. Que neste caso é a minha família direta, ou seja, é o meu marido e são os meus filhos. Esses têm um lugar só deles, é o círculo imediatamente a seguir. E para nós, enquanto família, foi muito importante, porque nós somos pessoas de pessoas, nós adoramos estar rodeados de pessoas, fazer amigos novos, conhecer malta nova. A nossa casa, antes da pandemia, estava sempre cheia de gente, mas foi fundamental nós percebermos a importância deste círculo
e do qual nós precisamos de proteger, até porque as pessoas neste círculo são pessoas também, são os nossos filhos, é o nosso cônjuge. Para quem não é casado, hão de ser outras pessoas, têm necessidades específicas, têm necessidade de atenção só para elas, têm a necessidade de tempo, de qualidade só para eles. Então, para nós foi importante perceber, ok, isto eu preciso de priorizar este círculo e protegê-lo e ter tempo só para eles. No círculo, imediatamente a seguir, temos o círculo dos amigos chegados, que pode ser família, que podem ser amigos muito chegados, e este círculo é o das pessoas que choram e que riem connosco, que nos conhecem sem nós precisarmos de dizer o que quer que seja. Aquelas pessoas que são íntimas. Quase que pessoas para a vida. Pessoas para a vida e que dificilmente saem daquele círculo. Ou são pessoas muito íntimas, de uma intimidade grande e que partilham, têm acesso a uma vulnerabilidade nossa, têm acesso a uma... Ou não é têm acesso, podem ou fazem parte de um círculo de prestação de contas. Ou seja, eu presto contas a este meu círculo de amigos ou de família, assim como eles o fazem comigo. O círculo seguinte provavelmente é o maior no que toca ao número de pessoas. E é aquele que eu chamo o círculo dos amigos. E neste círculo cabe uma série de amizades diferentes e até dava para subdividir este círculo, mas vamos manter keep it simple, que o meu marido disse-me, Eva, não vais por aí, isso é demasiado complexo para estar a partilhar. Então, neste círculo cabem todo tipo de amizades com quem nós aprendemos, a quem nós ensinamos, pessoas com quem rimos, com quem partilhamos, com quem... sabem o que é fundamental e foi uma aprendizagem também nos últimos 3 anos? A importância de termos amigos com quem podemos ser nós próprios e rir à vontade. Aqueles amigos para a galhofa. Isso para mim é tipo uma bolha de oxigênio. Eu preciso destas pessoas. E essas pessoas muitas das vezes estão nesse círculo. Pessoas que eu estou a ajudar, pessoas que eu estou a discipular, pessoas que me estão a ajudar a mim, que são referência para mim, que eu faço questão de estar com elas intencionalmente para ser influenciada e para aprender. Então estes estão no grupo dos amigos. Por fim, temos o círculo das amizades de circunstância, aqueles amigos que existem porque fazem parte da nossa vida em determinado momento ou porque fazem parte da nossa vida por causa daquela circunstância. Exemplo disto, amigos no trabalho, aquelas pessoas que se calhar, lá está, pré-pandemia, que eu vejo, estou mais tempo com eles, se calhar, do que estou com os meus filhos. Mas estou com eles porque eu trabalho com eles e, portanto, sou obrigada a estar 8 horas com aquelas pessoas e automaticamente desenvolve-se um relacionamento com elas. Não necessariamente essas pessoas têm acesso a vulnerabilidade ou uma prestação de contas e estão num círculo mais exterior porque não têm tanta influência sobre a minha vida. E provavelmente quem está nesse círculo, eu dei o exemplo do trabalho, pode ser as pessoas... aquele amigo que eu encontro no ginásio sempre, ou aquela pessoa que é o meu vizinho, que são de circunstância. Se eu remover a circunstância, o amigo também vai com a circunstância e eu deixo de ter essa amizade. Daí eles serem de circunstâncias não quer dizer que amigos do trabalho transitem de um círculo para o outro. Isto já me tem acontecido, que amigos que estavam nestes amigos de circunstância, de repente estão no círculo dos amigos, ok? Então há estas possibilidades de transitar. Fora estes 5 círculos, ficam todos aqueles que são tóxicos, que são amizades tóxicas, que não têm ou não devem ter qualquer tipo de influência ou intimidade. E muitas das vezes essas pessoas, essas amizades, tentam penetrar um destes círculos. E é fundamental, isto foi tão libertador nós percebermos, ok, quem é que nós mantemos em cada um dos círculos e quem é que não pode, quem é que tem os limites e não pode transitar para nenhum deles. Dito isto, é libertador nós percebermos a importância de perceber onde é que os nossos diferentes amigos... É saudável nós termos este tipo de amizades e temos esta percepção de que as pessoas podem estar em círculos diferentes e isso acaba por trazer liberdade e ajuda-nos também a entender, de alguma forma,
e a balançar expectativas, porque ajuda-nos a entender qual é que é o meu papel na vida de outros também, não é? Porque tal como nós temos os nossos ciclos, outras pessoas também o têm. Então isso ajuda a gerir expectativas. Sim, e mesmo até em termos familiares, que é muito importante, e tu tocaste nisso, eu acho que estava-te a escutar e estava a pensar nisto, a importância de nós também trazemos esta mensagem para os nossos filhos. Ou seja, nós não estamos apenas a arrumar as ideias para nós, mas nós estamos a ensinar-lhes de uma forma totalmente prática e natural como é que nós arrumamos esses relacionamentos. Ainda hoje, curiosamente, estava a partilhar com uma das nossas filhas exatamente acerca disso, questões que ela ia colocando, e eu estava-lhe a explicar um pouco acerca desta dinâmica que existe e que nos leva também ao segundo ponto, que é as amizades não são estanques. Okay? Este é o nosso segundo ponto, as amizades não são estanques. É interessante que eu fui ver o que é que significa estanque, desculpem, e estanque, de acordo com o dicionário, significa bem tapado, que não deixa nem entrar, que não deixa sair nem entrar qualquer tipo de substância. Ou seja, estanque é alguma coisa que está bem tapada, que não deixa sair nem entrar qualquer tipo de substância. E às vezes parece que vivemos os nossos relacionamentos de forma estanque. E não entendemos que há uma dinâmica que lhes é característica. Por isso é que é tão importante nós falarmos sobre estas coisas. Há amizades que não são para a vida toda. E eu sei que se calhar a grande maioria de nós já percebeu isso ao longo do caminho. Mas há também amizades que são para a vida toda, mas que ocupam círculos diferentes em estações diferentes no percurso da nossa vida. E isso também é importante nós interiorizarmos bem. Houve alguém que disse um dia o seguinte, e passo a ler, que as pessoas estão na nossa vida por uma razão, estação ou para sempre. E muito poucas pessoas irão estar connosco para sempre. Por isso, não se apeguem às pessoas que não foram, entre aspas, destinadas a ficar na nossa vida. Aprenda a ser grato pelo tempo que elas estiveram contigo, guarda-os no teu coração, mas ouçam isto com atenção, mas deixa-os ir. Deixa-os ir. Por vezes é duro, nós sabemos isso, temos isso por experiência, mas nós precisamos de aprender a aceitar isso, nós precisamos de aprender a deixá-los ir. Há também alturas em que pessoas mais próximas acabam por ficar mais distantes durante algum tempo. Nós temos que aprender a gerir também tudo isso e que depois voltam a estar mais próximas outra vez. Nós também temos exemplos disso na nossa própria vida, de pessoas que foram isso, amigos que foram, essas pessoas estavam próximas e entretanto se distanciaram e voltaram, mas acontece mutuamente, é uma dinâmica que é característica dos relacionamentos, das amizades. E compreender e aceitar esta dinâmica é libertador na nossa vida. É libertador na nossa vida. E nós não estamos apenas a falar por experiência, mas nós estamos a falar também por convicção. Porque às vezes a experiência pode ser enganadora. Mas nós precisamos de amadurecer para estarmos convictos daquilo que realmente nós estamos a falar e a dizer. Porque às vezes a experiência que nós temos pode tornar-se uma espécie de mentira para nós. Ou seja, tirarmos conclusões só porque foi a experiência, mas não ser bem aquilo que realmente é. Então nós precisamos de ir à Bíblia. E nós temos o exemplo de Paulo e Barnabé na Bíblia, em que os dois delinearam uma viagem missionária em conjunto, que teve um impacto absolutamente incrível na vida deles e na vida de tanta gente. E então os dois delinearam essa viagem missionária em conjunto, começaram juntos, mas eles não terminaram essa viagem juntos. A Bíblia diz o seguinte, diz que algum tempo depois Paulo disse a Barnabé: vamos outra vez visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciámos a palavra do Senhor, vamos ver como é que eles estão. Então Barnabé queria que João Marcos, um outro companheiro, amigo de caminhada, fosse com eles. Mas Paulo era da opinião de que não deviam levar por companheiro aquele que os tinha abandonado na região da Panfília, em vez de continuar com eles até ao fim da viagem. Está escrito em Atos 15, 36 a 40, não referi, mas estou a referir agora. Mas também sei que o texto está a aparecer em rodapé. Então, em vez de continuar com eles, Paulo achava, não, João Marcos não deve ir
connosco. Então eles tiveram, diz que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão tal modo, mesmo daquelas acesas. Eu não sei se alguém aqui já teve daquelas discussões, não estou a dizer com a mulher ou com o marido, provavelmente também, mas com alguém amigo ou companheiro de trabalho, e eles tiveram uma dessas discussões mesmo difícil de gerir, e diz que então eles tiveram essa discussão e se separaram cada um para seu lado. Diz que Barnabé, diz a Bíblia, que Barnabé levou João Marcos e embarcou com ele para a ilha de Chipre, e Paulo escolheu Silas e partiu então com ele para um outro lugar. Agora, para dar aqui um bocadinho de contexto, Barnabé e Paulo não eram duas pessoas quaisquer na vida um do outro. Barnabé teve uma importância incrível no ministério de Paulo. Foi Barnabé que basicamente ajudou Paulo a ser aceito e reconhecido, porque Paulo era aquele que era tudo contra a igreja. Ele matava os cristãos, ele não queria nada com o cristianismo, e até que ele tem um encontro com Jesus, e Jesus muda completamente a vida de Paulo, e Paulo entrega o seu coração a Jesus. E Barnabé, no meio de tanta desconfiança que existia, não, mas não era este o Paulo que fazia isto e aquilo e que perseguia. E Paulo foi fundamental na integração, ou Barnabé foi fundamental na integração de Paulo na comunidade cristã, na igreja, assim como em promover o próprio ministério de Paulo. E Paulo tem uma importância na Bíblia absolutamente gigante. Então não era uma pessoa qualquer. Da mesma forma como connosco, nós se calhar temos tido pessoas extremamente importantes na nossa adaptação a um novo local de trabalho ou a um novo país, porque nós deixámos o nosso país para ir viver para outro país, e houve pessoas que foram chave fundamentais na nossa integração nesse novo país. Gente que nos ajudou a integrar numa escola nova ou numa nova igreja, numa nova comunidade cristã, e pessoas que fizeram isso, mas mais pessoas também que nos promoveram nesse meio, que reconheceram a nossa capacidade e que nos promoveram. Eu tive essas pessoas, eu ainda tenho essas pessoas, mas muitas delas eu já não me relaciono com elas. Não é porque tenha acontecido nada de tipo Paulo e Barnabé, é simplesmente porque a vida continua e pessoas diferentes seguem percursos diferentes, mas guardámos a estima e o amor que tínhamos uns pelos outros, e isso é importante. Agora, apesar de tudo, a Bíblia diz-nos uma coisa muito interessante. A Bíblia dá-nos a entender que neste caso específico de Paulo e Barnabé, podia não ter acontecido, mas neste caso aconteceu. Diz que apesar de ter existido um tempo de separação, mais tarde eles voltaram a caminhar perto. E não apenas Paulo e Barnabé voltaram a caminhar perto, como Paulo começou a caminhar perto de João Marcos. E é muito interessante isto, porque foi por causa de João Marcos que acabou por haver esta discussão. E há um ponto muito interessante no meio disto tudo, que é: Deus nunca, e registra isto, Deus nunca deixou de usar e abençoar o percurso de cada um deles. Não foi por ter havido uma discordância entre eles os dois que Deus deixou de abençoar e de os usar cada um no seu percurso. E as amizades, isto tudo porquê? Porque as amizades não são estanques. Há uma dinâmica que é característica das amizades e que nós precisamos de saber aceitá-las, porque isso vai ser importante para nós. Nós sabemos também gerir isso dentro de nós e sabemos fazer escolhas, porque há um lado muito racional naquilo que que são as amizades. E deixem-me só terminar este ponto com isto: os relacionamentos não são estanques, eles têm uma dinâmica própria, e entender isto então ajuda-nos a fazer escolhas saudáveis em relação a com quem, na fase da vida em que estamos, precisamos de caminhar mais perto ou não. Muitas das vezes, como eu dizia no início, nós temos dificuldade com estas decisões, mas deixa-me te dizer, são decisões extremamente saudáveis que nós precisamos de tomar na nossa vida. Em terceiro e último lugar, identifica e corta as amizades que são tóxicas. É daqueles pontos e daquelas frases que toda a gente vai dizer sim, faz muito sentido. E é tão difícil de pôr em prática. Porquê? Porque requer confronto, requer uma escolha, requer da minha parte que eu tome uma posição que nem sempre é fácil e é aquilo que as minhas emoções estão a dizer, nem sempre é aquilo que me apetece, mas por uma questão de
do meu bem-estar, por uma questão do teu bem-estar, por uma questão da minha saúde emocional, da minha saúde psicológica, de eu construir bem e com aqueles que me acrescentam. É importante nós sabermos, em primeiro lugar, identificar e, em segundo lugar, cortar com todo o tipo de amizades que são tóxicas. Lembram-se dos círculos? Os tóxicos ficavam fora. É importante terem limites e nós não darmos espaço de influência sobre a nossa vida. Não darmos espaço para eles poderem minar e acrescentar coisas que não são boas, tal como numa construção de uma casa. E isto é tão básico, toda a gente sabe que se eu vou construir uma casa, eu não vou escolher uma massa ou um cimento que tem um fungo, que tem bolor, que nós já sabemos que isso vai espalhar, não é? Já sabemos que não vai fazer bem à casa no seu todo, facilmente vai estar em toda a casa, em todas as divisões. Então, da mesma forma, com as amizades nós precisamos de ter esta racionalidade e cortar, pôr do lado de fora aqueles que são tóxicos. E a verdade é que a Bíblia fala tanto sobre isto também. Tudo aquilo que temos estado a falar tem por base, tem por fundamento aquilo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia tem vários versículos que falam acerca de nós cortarmos, de nós pormos para fora amizades tóxicas. Em Provérbios 13:20 diz: se fores companheiro de pessoas sensatas, ganharás entendimento. Se andares com gente louca, ver-te-ás em apuros. Não fica por aqui. Provérbios 22, 24 a 25 diz: não faças amizades com o homem colérico e foge da companhia do agressivo. Foge é forte, não é? Nós estamos habituados a não vamos fugir, vamos encarar. Aqui a Bíblia diz, foge do agressivo, para não aprenderes os seus maus costumes e arruinares a tua vida. 1 Coríntios 15, 33 diz: não se deixem enganar. Isto mostra-nos que é fácil deixar-nos enganar. Isto mostra que muitas das vezes, lá está, a emoção, o sentimento leva a melhor e nós deixamos-nos enganar. Mas diz a seguir: as más companhias estragam os bons costumes. Para além disto, Jesus disse em João 15:1: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto e limpa os que dão fruto, para que deem ainda mais. Aplicando este mesmo princípio, a questão que precisamos de colocar é: o que é que as amizades que temos estão a construir e a edificar em nós? De que forma é que os nossos amigos, aqueles que estão dentro dos nossos círculos, estão a acrescentar à minha vida, à minha construção, estão a ser uma boa influência e não influências tóxicas. Que fruto é que estão a fazer gerar dentro de nós? Muito bom mesmo, muito bom. E é a naturalidade, ouçam isto, é a naturalidade das circunstâncias que nos apresenta uns aos outros. Se nós pararmos para ver, eu atrevo-me a dizer que todas as nossas amizades acabaram por nascer de uma casualidade em que nós nos tornámos conhecidos. Foi a casualidade que nos apresentou, foram as circunstâncias, a naturalidade das circunstâncias do nosso dia-a-dia que nos apresentam uns aos outros, mas é a escolha que nos faz caminhar e permanecer juntos. E isto é importante nós retermos isto, ok? As nossas amizades até podem ser fruto das circunstâncias, da naturalidade do dia-a-dia que nos apresentou, mas é a escolha que nós fazemos que de facto nos faz caminhar e permanecer juntos. A Bíblia aponta-nos para essa intencionalidade das amizades. E há muita gente que tem muita dificuldade, exatamente pelas razões que nós já mencionámos, de perceber isto, que há uma intenção e que não tem mal nenhum haver uma intenção nas amizades, nas escolhas que nós fazemos com quem nós queremos caminhar ou não. Pelo contrário, é saudável. Biblicamente nós já percebemos isso. E há um episódio na Bíblia que nos mostra isso, entre vários, de uma forma muito clara, que é o exemplo de Jonatas e Davi. No primeiro livro de Samuel 18:1 e versículo 3 a 4 diz que depois de Saul ter conversado com Davi, este encontrou-se com Jonatas, o filho do rei, e imediatamente estabeleceu-se entre os dois uma grande amizade. Jonatas gostava tanto de Davi como de si próprio. Versículo 3, isto é forte. Isto é forte. Versículo 3, Jonatas fez com Davi uma aliança. Há outras traduções que dizem que Jonatas fez
com Davi um acordo de amizade, que acho que ainda torna mais claro. Porquanto tornara-se o seu melhor amigo. E como prova, versículo 4, como prova, como penhor dessa grande amizade, deu-lhe a sua capa, a sua espada, o arco e o cinto que trazia. Atenção, Jónatas deu a Davi. Jónatas era o príncipe. Ele era o filho do rei. Então estes símbolos para nós não dizem muito. Se calhar seria interessante agora pensarmos o que é que nós daríamos ao outro com quem nós fizemos uma escolha. Vamos caminhar juntos. Vamos ser amigos e estar comprometidos a investir na vida um do outro. Mas estes eram elementos que na vida de quem era da realeza, de um príncipe, tinham um significado muito forte e muito importante. Então, eu posso gerir e fazer escolhas em relação aos meus relacionamentos. De que forma? Em primeiro lugar, entendendo os vários círculos de relacionamentos e sabemos arrumar bem as nossas amizades. Segundo lugar, que as amizades não são estanques. Há uma dinâmica que lhes é característica e que nós precisamos de aprender a respeitá-la, e isso torna-se libertador na nossa vida. E em terceiro lugar, que eu preciso de identificar e cortar com amizades tóxicas. Eu preciso de o fazer. Exige coragem, é um processo, é duro, mas é essencial para que tu não venhas a sabotar a tua própria alma. Porque a tua alma precisa de ser conservada de forma saudável. E principalmente por várias razões. Em primeiro lugar, por ti próprio. Mas também para quem é casado e tens filhos, e tem filhos, por causa daqueles que estão a aprender connosco. Então, se nós tivermos a coragem, o discernimento de entender isso, e a coragem de aceitar estas coisas, nós estamos a passar uma mensagem saudável e que vai ser base na vida daqueles que ainda têm uma idade tão tenra, mas que querem ser grandes homens e mulheres em valores e princípios e por aí fora. Compreender e aceitar, então, isto é saúde para a nossa alma. Eu acredito que um dos aspectos, e termino com isto, eu acredito que um dos aspectos principais que define a nossa contribuição no reino de Deus é a qualidade dos relacionamentos que construímos enquanto fazemos aquilo que fazemos. Wow. Yeah. E eu acho que nós devíamos levar isto no nosso coração neste dia, nesta manhã. Eu acho que nós devíamos guardar isto, registar isto, orar sobre isto, levar para o nosso dia-a-dia, para a nossa semana, não apenas para esta que se avizinha, mas para outras. Porque isto é sério, meus amigos, isto é mesmo sério, e nós precisamos de, como igreja, se nós queremos construir uma igreja, que é a nossa missão, o chavão que nós usamos, se nós queremos, mas não é só um chavão, é aquilo que nós sonhamos e acreditamos, se nós queremos construir uma igreja que constrói uma nação, então nós precisamos de construir bem, como falávamos na semana passada, as nossas famílias, e nós precisamos de construir bem os nossos relacionamentos. As nossas amizades. Sem dúvida. E as pessoas à nossa volta vão ser inspiradas e vão ser influenciadas por isso e pela nossa coragem de não apenas colocar os nossos relacionamentos, as amizades especificamente no campo das emoções, da casualidade, da simpatia, mas que nós vamos mais longe, porque a Bíblia fala de uma intencionalidade, isto fala de razão. E essa razão puxa-nos a uma escolha, certo? Mas uma escolha que precisa de ser feita. Isto é libertador. Na nossa vida, como casal, individualmente, tem sido libertador, porque remove um peso. Porque é que eu convido este e não convido o outro? Porque eu consigo perceber onde é que eu me situo e onde é que cada pessoa na minha vida se situa na minha própria vida. E eu gostava de terminar, e não podíamos terminar esta partilha sem fazer isto, que é te apresentar ou te falar daquele que é o nosso melhor amigo. E que quer ser o teu melhor amigo. Tu estás desse lado, tu estás a escutar isto, estamos a falar de amizades, mas tudo aquilo que nós falamos foi porque Cristo, o melhor amigo, Ele entrou na nossa vida. Ele entrou no meu coração, Ele quer entrar no teu coração. Ele quer conhecer-te. Ele não quer apenas que tu saibas quem Ele é. Ele quer que tu sejas amigo ou amiga dEle. Então o nosso desafio é: conhece Cristo no teu coração. Abre o teu coração para Ele, e da mesma maneira como nós temos esta amizade com Jesus, o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, de nós enquanto seres humanos, nós não somos obra do acaso. Nós fomos criados com intenção. Deus criou-nos com intenção.
de demonstrar o seu amor por nós. Ele ama-te. Ele ama-te. Ele quer apresentar-se, revelar-se à tua vida. E este percurso e esta caminhada com Ele começa... Olha, se calhar até foi o acaso que te trouxe até esse lado do ecrã. Mas é a tua escolha e a tua decisão que te vai fazer permanecer em Cristo e na sua igreja. É verdade. E Ele não quer que tu sejas apenas fã dele. Ele quer que tu sejas amigo dele. E há uma grande diferença entre ser fã e ser amigo. Sem dúvida. Porque ser fã impressiona-te, mas ser amigo impacta-te. Então tu precisas ser impactado ou deixar-te impactar pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então nós gostávamos de orar. Enquanto oramos, nós gostávamos de te dar a oportunidade de tomares esta decisão no teu coração e de dizer: Jesus, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo, eu quero ir mais longe neste relacionamento, eu não quero apenas ficar-me pela casualidade do momento em que eu estou aqui a escutar acerca de ti, mas eu quero de facto que tu impactes o meu coração e a minha vida. Então nós vamos orar, eu vou pedir à Eva para orar exatamente por ti e vamos estar juntos contigo a orar para que, se tu tens este desejo, então que tu tomes essa decisão agora mesmo também no teu coração, ok? Deus, muito obrigada, porque a verdade é que nós podemos nos debruçar acerca de temas que têm a ver com amor, com relacionamentos, porque Tu nos amaste primeiro. Somos gratos, Deus, neste dia pelo Teu amor, somos gratos porque Tu entregaste a Tua vida para que nós hoje pudéssemos usufruir desta liberdade de relacionamento contigo. E que relacionamento incrível é este que nós podemos ter de amizade, Deus, de transparência, de liberdade, de amor, Deus, de compaixão, de misericórdia, tantas coisas que Tu acrescentas à nossa vida, Deus. E nesta manhã eu quero orar por quem nos está a ouvir, do outro lado da câmara, Deus, onde quer que se encontre. E Tu és um Deus omnipresente, Tu és um Deus que se faz sentir nas mais diversas circunstâncias, Deus. Tu és aquele que te encontras com aquele que está em êxtase, como com aquele que está no mais profundo dos vales, Senhor. Eu oro para que Tu te possas revelar, Deus, e oro para que possam nascer novas amizades, Senhor. Oro para que possas gerar, Deus, a necessidade de perdão das suas vidas, Deus, e esta sede e esta fome de Te conhecer e de começar uma vida contigo, Deus. Eu oro por novo nascimento, eu oro por novo propósito, eu oro, Deus, para que Tu possas encher, Senhor, as vidas de quem está do outro lado, Deus, com graça, sabedoria e do Teu amor que é incomparável e que é inatingível. Senhor, que Tu possas fazer isto no nome de Jesus. Oramos também por todos os nossos relacionamentos, todas as nossas amizades. Dá-nos sabedoria, Deus, dá-nos sabedoria enquanto indivíduos, Deus, enquanto famílias, enquanto igreja, Deus, a tomarmos decisões certas, Senhor, a tomarmos boas decisões, a fazermos boas escolhas, Deus, para nosso bem, para bem daqueles que estão à nossa volta, para bem dos nossos filhos, da Tua igreja, Senhor, e que muitos possam conhecer-Te, Deus, através da forma como nós vivemos unidos e vivemos uns com os outros. No nome de Jesus, que em tudo aquilo que nós façamos possa glorificar e honrar o Teu nome, que é sobre todo o nome. Obrigado, Deus. Amém. Nós estamos mesmo a terminar, mas antes disso há uma coisa que nós gostamos sempre de fazer. É totalmente voluntário, ninguém é obrigado, mas se o quiseres fazer, não temos dúvidas que Deus também irá recompensar dessa forma, mas é darmos a nossa oferta. Nós podemos contribuir de forma voluntária. É alguma coisa que nós fazemos como expressão também do nosso amor e adoração a Deus. Então em rodapé já deve estar a aparecer agora mesmo também. Já fazer isto. Exatamente. Não sei se está no sítio certo. Aqui, qualquer coisa deste género. Está a aparecer a forma como tu podes contribuir, seja por MBWay ou por transferência bancária. E mesmo para finalizar, enquanto vocês estão a fazer isso, se tu tomaste esta decisão de aceitar Cristo no teu coração, eu gostava de desafiar, ou nós gostávamos de te desafiar a entrares em contacto connosco por mensagem. Também sempre desejei fazer por isto. mensagem privada nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Contacta-nos,
ou através do nosso e-mail igrejavidalisboa@gmail.com, também vai aparecer aqui em baixo, e contactam-nos, entrem em contacto connosco. Nós temos a maior alegria de te escutar, de te ouvir, de ouvir as tuas questões, de conhecer também um pouco da tua história, e se te sentires à vontade, claro, para partilhar, mas não tens que fazer esta caminhada sozinha. Nós queremos fazer esta caminhada também contigo, está bem? Então entre em contacto connosco. Posto isto, Adeus. boa semana. Boa semana Deus a todos. vos abençoe. Amamos muito. De hoje a igreja. 8 cá estamos de novo às 11 horas. Yeah. Love you.